Qual foi o melhor finisher da história da WWE? O finisher mais bonito, o finisher mais plástico, o finisher que parece realista, aquele que foi o melhor da história da WWE. Se você quiser saber a minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque sim, nós vamos para mais uma Copa do Mundo, dessa vez Copa do Mundo dos melhores finishers da história. E não deixe de antes fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo, dessa vez Copa do Mundo dos melhores finishers da WWE. E a gente tá usando o mesmo site com a mesma Copa do Mundo do vídeo dos finishers mais icônicos, então vocês vão ver algumas repetições aqui, mas nós vamos falar dos mais bonitos, dos mais plásticos, dos mais impactantes. E para começar, nós temos o Running Power Slam do Braun Strowman contra o Nothing But Net do Carmelo Hayes, que é um dropkick na nuca. Olha, o Running Power Slam é até interessante, mas é muito comum. Já o Nothing But Net, ele exige uma altura, uma plasticidade e dói pra caramba você cair no seu traseiro no ringue. Por isso que a gente vai botar o Nothing But Net. Essa foi a única disputa do round 256. Vamos para o round 128 com Glorious DDT versus Playmaker. O Playmaker, sinceramente, não engana ninguém. Já o Glorious DDT é um DDT muito bonito, então eu vou ficar com o DDT do Bobby Roode. Crossroads versus o Cobra. Bom, o Cobra é legalzinho, mas o Crossroads é mais bonito e parece muito mais impactante. Vamos para o Spear do Goldberg versus Spear do Roman, e aqui a gente já tem um problema, né? É o mesmo finish. Cara, essas Copas do Mundo adoram sacanear com a gente, né? É o mesmo finisher, só muda a pessoa que tá usando. E aí, meu amigo, o que a gente tem aqui, ó, a gente tem até a imagem dos dois, tá? Um do lado do outro. É só ver qual que você acha o mais impactante, né? Claro que é o do Goldberg. Sinto muito, Roman, babau pra você. Agora temos o Phantom Driver do Santos Escobar contra o Zig Zag do Dolph Ziggler. E aqui, por mais que eu goste e ache muito bonito os golpes estilo Driver, eu vou ficar na disputa com o Zig Zag, que podia ser aplicado do nada e levou o Dolph a se tornar campeão mundial. Agora temos o Bailey to Belly da Bailey contra o Claymore do Drew. E o Bailey to Belly, sinceramente, eu acho um finisher fraco. Tá? Ele, apesar de ser bonito sendo jogado da segunda corda, no meio do ringue ele é fraco. Não é à toa que a Bailey abandonou esse golpe. O Claymore Kick, pelo menos, é um dos golpes mais realistas hoje da WWE. É literalmente um chute na sua cara em alta velocidade. Então, o Claymore, com certeza. DTS do CM Punk versus Razor's Edge, e aqui eu vou começar a cometer crimes. Porque se a gente falar de golpe bonito, de ser aplicado, de impacto, o Razor's Edge ele é mais bonito, tá? O Scott Hall, né, o Razor Ramon, ele aplicava esse golpe de uma forma muito mais interessante. O DTS, apesar de ser icônico, ele é um golpe que eu particularmente eu acho esquisitão. Né? E às vezes quando o Punk erra, ele erra muito feio esse golpe. Por isso que eu vou ficar com o Razor's Edge. Agora temos o Powerbomb do Gunther contra o Tombstone Pile Driver. Gunther, seu Powerbomb é lindo, mas o Tombstone Pile Driver é literalmente você jogar a cabeça do cara no ringue. E é simplesmente uma coisa de doida, ainda mais quando o Undertaker pulava. Agora temos o 1D do Jey Uso e do Jimmy Uso contra o Frog Splash do Montez Ford. E aqui eu vou ter que dizer... Aí aqui a gente já começa com aquele problema, né? Essa Copa do Mundo tem um monte de gente com Frog Splash. E eu vou escolher só um para representar todos eles, tá? Então, por conta disso que eu vou avançar com o 1D. Temos aqui o Running Knee do Daniel Bryan contra o War Machine dos War Raiders. E por mais que eu ache o War Machine interessante, eu acho que o Running Knee é muito mais interessante, muito mais bonito e muito mais impactante. É um golpe que faz todo mundo ir à loucura, ainda mais eu, por isso o Running Knee. Agora temos o Chaos Theory, Rolling German Suplex do Chad Gable. É aquele golpe que ele rola e levanta o adversário na força do ódio para mandar o suplex, versus o Skull Crushing Finale. E aqui eu vou ter que partir o coração
dos fãs do The Miz, porque eu particularmente não gosto desse golpe. Eu acho ele um golpe fraco, tá? Tudo bem, você tá jogando o adversário de cara no chão, mas olha a situação aí, o Shinsuke se protegeu, entendeu? Já o Rolling German Suplex do Chad Gable, o fato de ele conseguir levantar lutadores muito fortes e muito pesados com esse golpe acaba tornando o golpe muito legal de ver, por isso que eu vou botar o German Suplex do Chad Gable. Agora temos o Kevin contra o KO Punch. Eu vou ter que ir com o Kevin. O KO Punch, sinceramente, é só um soco na cara. Mandible Claw versus o Stunner do Grayson Waller. Aqui eu tenho que ir com o Mandible Claw por um simples detalhe. Você imagina você pegar 2 dedos e você botar na garganta da pessoa. E você ir lá na garganta. Esse é o Mandible Claw. Se você tentar fazer isso com você vai ver o quanto que esse golpe pode ser incômodo, tá? Então, Mandible Claw. Agora temos o Pedigree contra o Worm do Otis. Pedigree, você imagina ser jogado de cabeça no ringue, né? Não tem nem o que falar. Samoa Spike com Spear contra o Punch do Randy Orton. Vamos de Punch. É um chute na cara, né? Attitude Adjustment versus Walls of Jericho. O Walls of Jericho é legalzinho, mas aí nesse ponto o Attitude Adjustment ele acaba sendo um golpe mais plástico de ver. E ainda mais quando é o Avalanche AA, então, que é o caso da imagem, ele fica muito legal. Então, Attitude Adjustment. Temos o 3D dos Dudleys contra o Samoa Spike do Solo Sikoa. E aqui, cara, eu vou de 3D porque, sinceramente, um dedo na garganta, dedão na garganta, sinceramente, por mais que esteja enfaixado, não tem impacto nenhum. Aí é a luta livre falando forte. Drift Away do Elias versus o Rough Rider. Eu fico com o Rough Rider, sempre gostei muito desse finisher do Zack Ryder. Agora temos o Spear do Edge versus Rock Bottom. E aí, meu amigo, aí a gente já tem um problema, né? Nenhum desses dois golpes, teoricamente, quando você vê o impacto, você diz assim, nossa, que golpe impactante, né? O Spear do Edge não era essas coisas. Tinha muitas vezes que ele mandava um Spear que parecia o do Jey Uso. E o Rock Bottom do The Rock, na verdade, estava jogando o adversário no chão, assim, não era grande coisa. Mas eu acho que pela plasticidade, pela forma como o golpe podia ser aplicado e como a galera vibrava, e aí tem uma nostalgia minha, porque eu gostava do The Rock nessa época, eu vou botar o Rock Bottom. Chokeslam do Kane contra o Super Kick do Dolph Ziggler, aí eu fico com o Chokeslam do Kane, porque sempre foi muito bonito ver ele aplicando o golpe. Sweet Chin Music contra SOS, Sweet Chin Music do Shawn Michaels, não tem o que pensar. Black Mass contra Leg Drop. Aqui é um problema, tá? Porque se você for pensar assim na beleza do golpe, o Black Mass é mais bonito do que o Leg Drop. Mas o Leg Drop do Hulk Hogan, ele ainda tem um impacto grande, assim, por conta da forma como ele podia ser aplicado e toda a sequência de movimentos que vinha antes. Então, assim, por pouco eu vou botar o Leg Drop do Hulk Hogan. Midnight Hour do New Day contra Natural Selection da Charlotte. E aqui é um golpe interessante porque o Natural Selection da Charlotte, na verdade, é um golpe que parece que ela tá causando mais dano nela mesma do que na adversária, tá? É por causa disso que eu vou com Midnight Hour, que era um golpe bem interessante, que era basicamente o Big Ending com um DDT do Xavier Woods. Midnight Hour. Figure 4 Leg Lock versus Sharpshooter. De novo, esse raio dessa Copa do Mundo tá querendo me sacanear, porque botou 2 golpes antológicos. Cara, os 2 golpes, se você aplicar em uma pessoa, eles machucam. Os 2. Mas tinha uma coisa do Brett aplicando o Sharpshooter que você realmente achava que o adversário estava morrendo e estava sendo quebrado ao meio, tá? Ele conseguia aplicar esse golpe de um jeito maravilhoso. O Figure 4 Leg Lock é lendário, do Ric Flair, é lendário, mas eu vou ficar com o Sharpshooter do Brett. E aí é o fanboy falando.
Kalaz do Jinder Mahal versus One Prettier do Grayson Waller. E aqui eu vou ficar com o One Prettier do Grayson Waller porque é um movimento muito bonito que ele pula por cima do adversário para aplicar. Eu acho muito legal. O Powerbomb do Apollo Crews versus Styles Clash. Styles Clash sem nem pestanejar. 630 do Ricochet versus o Pop-Up Powerbomb. Essa disputa é uma disputa difícil. O Powerbomb ele é um golpe que está meio banalizado ultimamente na luta livre, mas o Pop-Up Powerbomb sempre teve um impacto muito legal e interessante de ver. Mas, cara, só o Ricochet aplica o 630 no topo da luta livre no mundo. E é um golpe simplesmente absurdo de bonito. Por isso eu vou botar o 630. Bionic Elbow do Dusty Rhodes versus o Neutralizer do Cesaro. Aí eu vou ter que ir com o Neutralizer. Inclusive esse aqui que ele aplicou no Great Khali, né? O Bionic Elbow era legal, mas é um golpe lá da década de 70. Bro Derek do nosso queridíssimo Matt Riddle versus o KOD. KOD sem nem piscar da Bianca Belair. Angle Slam versus Rick Tide. Nossa, outra disputa complexa, viu? Cara, o Pump Handle Slam da Rhea Ripley é legal. Ela conseguiu tornar um golpe sem graça num golpe interessante, na minha opinião. O Test também utilizava esse finisher nos anos 2000. Mas eu vou ficar com o Angle Slam porque eu acho que a beleza do golpe dele levando o adversário, assim como se ele desse uma volta no mundo para poder aplicar o Angle Slam, era uma coisa muito linda de ver. Pedigree do Seth Rollins versus o Samoan Spike do Umaga. De novo, um dedo na garganta, por mais enfaixado que seja, pra mim não tem impacto nenhum. Pedigree do Seth Rollins. Muscle Buster do Samoa Joe versus o Split Milk do Pretty Deadly. Aí eu vou ficar com o Muscle Buster. Um golpe tão perigoso que quase matou o Tyson Kidd. Camel Clutch do Iron Sheik versus Slingshot DDT do Johnny Gargano. Aí, aquele negócio, né? DDTs a WWE tá de montes, né? E por mais que o Slingshot DDT seja muito bonito, o Camel Clutch do Iron Sheik, cara, me dava medo quando eu era criança. Eu achava que ele tava demolindo o adversário e quebrando ele ao meio. Por isso que eu vou ficar com o Camel Clutch. Scissors Kick do Booker T versus Final Prayer. Final Prayer de alguém, eu vou ficar com Scissors Kick. Ataxia do Austin Theory, foi o que me contaram, contra o Kinshasa do Shinsuke Nakamura. Eu acho o Ataxia um golpe bonito, tá? Eu acho bem legal. Mas tem algo sobre o Kinshasa, né, que era conhecido como Bumae no Japão, que me atrai, assim, como um golpe legítimo, né? Literalmente um chute na tua cara. Eu vou ficar com o Kinshasa. Mas pra mim vai ser sempre Bumae. Batista Bomb versus o Stunner do Kevin Owens. Aqui não tem o que pensar. Batista Bomb. Angle Lock versus Tsunami. Cara, o Angle Lock era muito legal. Era bem interessante, bem realista. Mas o que o Bronson Reed conseguiu fazer com esse simples slam, splash da terceira corda, só porque ele é um monstro de pesadão, é absurdo. E a WWE conseguiu transformar o Tsunami num finisher de respeito, então eu vou ficar com o Tsunami. Jack Hammer do Goldberg versus Swanton Bomb. Outra disputa difícil. Tá? Em matéria de plasticidade, os dois golpes são muito bonitos. Mas aqui vai ser a força da Copa do Mundo que a gente vai ter que tirar um dos dois no caminho. E aí, cara, eu vou ter que ficar com o golpe que eu acho que era o golpe que fazia as pessoas vibrarem mais, o golpe que tinha um impacto maior, na minha opinião. E esse golpe é o Jack Hammer, tá? Mas é por muito pouco que eu faço essa escolha. Eu não gostaria de ter tido essa disputa agora no round 128. Last Shot versus Shooting Star Press. Eu vou de Adam Cole com essa joelhada na nuca. Eu vou de Shooting Star Press, representada aí pelo Evan Bourne. Big Ending versus Stunner. Aí eu fico com o Stone Cold Stunner. O Big Ending, eu nunca vi tanta graça nele assim. Coup de Gras versus o Triple Power Bomb da The Shield, meu amigo.
Você tem duas opções. Você ser jogado de costas no chão com a força de 3 homens, ou você tomar 2 pés no meio dos seus cornes por um cara que tá pulando da terceira corda. Eu acho o coup de grace um golpe mais bonito. Tá? É por isso que eu vou colocar ele na frente como o melhor finalizador. E já tem Power Bomb aí, já tem o Batista Bomb, já tá representado. BFT contra Usos Splash. O Usos Splash eu acho bonito, eu acho legal, mas eu vou ficar com BFT, porque eu acho que você pegar a cara do sujeito e jogar no ringue acaba sendo um golpe mais impactante. Frog Splash do Eri versus o Red Arrow do Neville. E assim, esse Red Arrow do Neville era simplesmente espetacular. Inegavelmente espetacular. Mas eu tenho que colocar o Frog Splash do Eri, que era uma coisa linda de morrer. Ele vai ser o Frog Splash que eu vou colocar avançando, inclusive indo contra o RVD. Ainda bem que ele foi contra o Sister Abigail, que eu vou colocar na frente. Eu acho um golpe icônico e muito bonito. Descanse em paz, Bray Wyatt. Agora temos o Dirty Deeds, que é um DDT contra o 450 invertido do Mustafa Ali. E aí, cara, é aquele negócio, a gente já falou que DDT é um golpe meio sem gracinha, mas é um DDT diferente, esse do Dean Ambrose contra o 450 invertido do Mustafa Ali, e eu vou botar o 450 invertido, que é um golpe muito bonito de ver. F5 do Brock Lesnar versus Frog Splash do Logan Paul. Tchau, tchau, Logan. F5. Disarmer da Beck contra o Pay Dirt do Shelton Benjamin. Disarmer da Beck. Mas ela não vai avançar muito, não. Clothesline from Hell do JBL contra Hell's Gate do Undertaker. O golpe do Undertaker é bem legítimo, tá? O Hell's Gate, se você aplicar em alguém, cara, a pessoa paga. Mas o Clothesline from Hell, né, que é, na verdade, um lariat, é um golpe que pode decapitar uma pessoa. Por isso que eu vou colocar o Clothesline from Hell. A Town Down do Austin Theory contra Clash of the Titles do Tyrus O'Neill. O Clash of the Titles eu acho um golpe mais bonito e mais impactante, principalmente porque ele ia muito alto. Por isso que eu vou colocar esse golpe aqui. 619 do Dominic Mysterio versus o Lumberjack do Cedric Alexander. Eu vou botar o Lumberjack porque o 619 do Dominic não é essas coisas. O do pai dele era legal. Bullhammer do Wade Barrett contra o Salida del Sol. Aí, meu amigo, Salida del Sol é um golpe mais bonito, sempre achei, do Kalisto. Codebreaker do Chris Jericho versus o Helluva Kick. Por mais que eu gostasse do Codebreaker, eu sou muito, muito, muito fã do Helluva Kick, por isso que ele vai ser a minha escolha. Magic Killer dos Good Brothers versus Trouble in Paradise do Kofi Kingston. Eu nunca fui muito fã do Trouble in Paradise, sinceramente. Apesar de ser um golpe legal, o Kofi nunca aplicou muito bem esse golpe. Já o Magic Killer dos Good Brothers era um golpe subestimado, porque era um twist neck breaker da altura do ombro, tá? É um golpe muito bonito e que era aplicável em qualquer um. Por isso que eu vou botar o Magic Killer. O Andy versus o Fairy Tail Ending do Tommaso Ciampa. Aqui eu vou ficar com... O Andy já não apareceu, gente? Eu vou botar o Fairy Tail Ending. Tem a impressão que o Andy apareceu. Temos o Silencer do Angelo Dawkins versus South of Heaven do Damian Priest. Aqui eu vou ficar com o South of Heaven. O chokeslam dele, que ele cai sentado, eu acho bonito. Canadian Destroyer versus o Bro Kick, aí a gente fica com uma situação complicada, né? Porque essa não é a melhor versão do Canadian Destroyer. O do Penta é, mas essa Copa do Mundo é mais antiga do que o Penta, aparentemente. E aí a gente tem o Bro Kick do Sheamus, que é só um chute na cara. Pela plasticidade do golpe e pelo fato de que um cantor porto-riquenho aplicou o golpe. Canadian Destroyer do Bad Bunny, na minha opinião. End of Days do nosso queridíssimo Baron Corbin contra o RKO. Bom, tem nem o que passar, tem nem o que pensar. Nothing But Net versus Flying Elbow do Macho Man Randy Savage. Aí a gente vai com o Flying Elbow Drop do Macho Man. Muito mais icônico e muito mais bonito de ver. 619 do Rey Mysterio versus Scorpion Death Drop. Uma outra escolha difícil.
Tá? Mas o Scorpion Death Drop era um DDT invertido, já o 619 era um golpe muito mais plástico, muito mais interessante. Apesar de não parecer muito forte, mas eu particularmente gostava mais, então 619. Brain Chop do Great Khali vs Gorilla Press do Ultimate Warrior Gorilla Press. Curb Stomp versus Spirit Bomb. Aqui não tem também o que pensar. Curb Stomp do Seth Rollins. O Spear do Batista versus a guilhotina do Roman. Cara, eu nunca achei o Spear do Batista essas coisas. Ele algumas vezes ele dava esse Spear bem, outras vezes era mais ou menos. Já a guilhotina do Roman é outro golpe muito subestimado. Ele deu esse golpe muitas vezes e quando ele aplicava o golpe, a derrota do adversário acabava sendo bem legítima. Por isso que eu vou ficar com a guilhotina e eu gostaria que o Roman trouxesse esse golpe de volta. Backstabber do Carlito contra o STFU do John Cena. STFU. Não tem o que pensar. Elbow Drop do Xavier Woods versus Choke Bomb do Omos. Cara, imagina você ser jogado do alto de uns 2,50 metros de altura, porque o Omos tem uns 2,20 metros e o braço dele ainda vai mais acima, né? Então talvez 2,70 metros de altura. E nós já botamos um Elbow Drop, que foi o do Macho Man, então Choke Bomb. O Spear do Bron Breakker versus Kurt Lock, aí eu vou ter que abrir uma exceção aqui, porque a Spear do Bron Breakker é muito legal, vem muito de longe, e o Hurt Lock não é essas coisas. Spear do Bron Breakker. Vamos para a fase de 64. Então aqui as coisas vão começar a ficar interessantes. Leg Drop versus Midnight Hour. Eu vou botar o Leg Drop ainda, apesar de ser um golpe que o impacto era quase zero. Camel Clutch versus F5. F5. Cave-In versus Sharpshooter. Sharpshooter. Choke Bomb versus Kinshasa. Eu vou botar o Kinshasa. É um chute na cara e acaba tendo um impacto mais interessante. Inverted 450 versus o Punch do Randy Orton. Punch do Randy Orton. É literalmente um chute na cara. Gorilla Press versus Shooting Star Press. Aí o Shooting Star Press, todos eles pela beleza do golpe. Com certeza. Running Knee versus a guilhotina do Roman. Aí eu vou ficar com Running Knee. Tá? Eu acho que a guilhotina é muito interessante, mas assim... Eu até gostaria de ver o Roman utilizando ele de novo, mas o Running Knee ele era uma coisa bem mais legal de ver, na minha opinião. Frog Splash do Eri vs Sweet Team Music. Aí, me desculpa, Eri, você é um dos meus lutadores favoritos, mas eu tenho que ir com o Heartbreak Kid. Angle Slam e Coup de Gras. Aí eu vou ficar com o Angle Slam novamente. Finn Balor, me desculpa, mas a Copa do Mundo fez mais uma vítima. Glorious DDT versus Spear do Goldberg. O Spear do Goldberg. 619 versus Pedigree. Eita. Os fãs do Rey Mysterio vão se irritar comigo. Pedigree. Batista Bomb versus Fairy Tail Ending. Batista Bomb. Helluva Kick versus Lambarchek. Helluva Kick. Rough Rider versus Razor's Edge. Razor's Edge. Sempre gostei dele. O Andy, eu sabia que o Andy já tinha aparecido. O Andy versus o Spear do Bron Breakker. Aí eu vou ficar com o Spear do Bron Breakker. 630 versus Sister Abigail. Essa disputa tá difícil. Cara, o Sister Abigail é um golpe lindo, 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 lindo. Mas a dificuldade de você aplicar o 630 é uma coisa de louco. Vai o 630. Jack Hammer vs Stunner. Stone Cold Stunner. BFT vs Zig Zag. São golpes semelhantes. Você tá pegando a cabeça do adversário e jogando no ringue. Um joga de frente, o outro joga com a parte de trás da cabeça. A plasticidade do golpe, na minha opinião, do Dolph Ziggler era melhor. Zig Zag. Disarmer versus Neutralizer. Aí eu vou ficar com o Disarmer ainda. Curb Stomp versus Tombstone Pile Driver. Aí desculpa, Seth, mas o nada ganha do Pile Driver. KOD versus Tsunami. Bronson.
Eu sei que seu golpe tá muito protegido, tá muito legal, mas até hoje ninguém chutou. Aliás, eu acho que ninguém chutou do Tsunami também, mas ninguém chutou do KOD com certeza. Se bem que eu acho que chutaram na WrestleMania desse ano, né? Enfim, KOD. Aqui eu vou botar o pedigree do Seth Rollins. Não, eu vou botar o golpe do Chad Gable. Já tem o pedigree do Triple H já. Por definição. Canadian Destroyer RKO, RKO. Claymore versus Crossroads. Desculpa, Corey, mas o Claymore ainda vence pra mim. Flying Elbow Drop versus STFU. Bom, a gente já tem o AA do Cena, então vamos passar o Flying Elbow Drop. South of Heaven versus Unprettier. O South of Heaven é legal, mas eu acho que o Unprettier é mais bonito, tá? Então eu vou botar o Unprettier do Grayson Waller. Muscle Buster versus Scissors Kick. Muscle Buster, na minha opinião, é um golpe muito mais perigoso de ver. Magic Killer do Goose Brothers versus Salida del Sol. Aí eu vou ficar com o Magic Killer ainda. Eu ainda acho esse finisher muito legal. Clash of the Titans versus Mandible Claw. Continuo com Mandible Claw. 3D versus Styles Clash. Aí, meus amigos, Baba Ray, Divan, sinto muito, mas o Styles Clash ainda é muito bonito e único pra mim. Clothesline from Hell e Rock Bottom. Eu vou ficar... Cara... Ai, ai. Cara, eu vou abstrair da qualidade do lutador, de quantas vezes ele foi main eventer. Eu vou pensar só no golpe. O Clothesline from Hell podia decapitar uma pessoa, de tão forte que o JBL era. Clothesline from Hell. E o AA contra o Chokeslam do Kane aí. AA avança. Vamos pro round de 32. O Spear do Bron Breakker versus Sharpshooter. Eu mantenho o Sharpshooter. Disarmer versus Razor's Edge. Razor's Edge. Kinshasa versus Spear do Goldberg. Aí a gente vai com o Spear do Goldberg. Não tem nem o que discutir. AA versus Pedigree. Essas disputas às vezes é que acabam com a gente assim tão cedo, né? Eu vou com o melhor, cara. O melhor pra mim é o Pedigree. Assim, o AA eu acho legalzinho, mas nunca vi isso tudo nesse golpe. Mad Killer e Muscle Buster. Cara, eu vou. Cara, o Mad Killer tá dando sorte nas disputas deles, hein? Mas eu vou com o Muscle Buster. Helluva Kick KOD. Cara, o Helluva Kick é muito bonito, é muito legal. Mas o KOD, a Bianca Belair levantando oponentes bem mais pesadas do que ela e jogando no chão, é sensacional. KOD. F5 Flying Elbow Drop, aí eu fico com F5. 630 versus Angle Slam. Cara, eu vou permanecer com 630 pela plasticidade e dificuldade do golpe. Mandible Claw versus One Pretty, aí eu fico com Mandible Claw. É muito subestimado o Mandible Claw. Rolling German Suplex versus o Punch, eu fico com o Punch do Randy Orton. Leg Drop Shooting Star Press, pela plasticidade e dificuldade do golpe, eu fico com o Shooting Star Press. E o Evan Bourne, ele tinha uma capacidade de aplicar esse golpe absurda. Batista Bomb Styles Clash. Não sei. Sei não. Cara, pela força, pelo impacto, eu vou ficar com Batista Bomb. Mas o Styles Clash é muito lindo o golpe. Stone Cold Stunner e Zig Zag. Stunner. Clove Slice from Hell e RKO. RKO. Claymore e Running Knee. Dois golpes semelhantes, dados na corrida. Um anda com o joelho na cara, o outro dá um chute. Eu acho que aqui o grande diferencial era o fato de que o golpe fazia o homem. O Daniel Bryan, ele se fez muito na carreira como um lutador mega popular a partir do Running Knee. Justamente porque ele conseguia acertar qualquer lutador. E este Running Knee, especificamente contra o John Cena no SummerSlam de 2013, sedimentou a carreira dele como fez. Eu vou de Running Knee. Olha que o Drew é o meu lutador favorito hoje na WWE.
Tombstone Pile Driver Switching Music. Ixi. Nossa. Outro difícil. Bem difícil. Cara, eu vou pela possibilidade de impacto, assim, realista. Um chute na cara versus uma jogada de cabeça no chão. Não é à toa que o pilão ele foi proibido por muito tempo na WWE. Até hoje o pilão é proibido. Tombstone Pile Driver. Shooting Star Press versus Pedigree. Já estamos nas oitavas de final. Fico aqui com... Eu vou ficar com Pedigree, tá? Mas por pouco. Eu gosto muito do Shooting Star Press. F5 KOD. Aqui... Cara, eu acho o seguinte, os dois golpes são bem semelhantes, você joga o adversário do ombro, em um você joga pra cima e joga de cara no chão, o outro você literalmente você tem que fazer uma força com um dos ombros pra jogar a pessoa pra cima. E o fato no KOD a adversária fazer este movimento torna o golpe mais plástico e mais bonito, ainda mais quando ela aplica esse golpe em lutadoras muito pesadas como a Nia Jax e a Piper Niven, ela já fez isso com as duas. Por isso que eu vou botar o KOD. Mandible Claw versus o Punch. Aí eu fico com o Punch do Randy Orton. 630 versus Running Knee. Cara, eu vou permanecer votando no 630 pela alta dificuldade e plasticidade do golpe. O Spear do Goldberg versus o Stunner. Aí eu vou ficar com o Stunner. Porque, cara, o Stunner é simplesmente icônico e é lindo de morrer. Sharpshooter versus Tombstone Pile Driver. Nossa. Aqui o grande problema é que são dois tipos de finishers, né? Um de submissão, um de pinfall. Duas lendas no ringue. Dois golpes que dificilmente alguém escapava. Principalmente no auge. Ai, ai. Brett, desculpa, mas o Tombstone Pile Driver é simplesmente uma coisa de louco. Pile Driver. Muscle Buster e Razor's Edge. Os dois golpes são muito plásticos, são muito bonitos. Eu acho que o Razor's Edge ele tem uma dificuldade maior de aplicar porque precisava de mais força. Eu gosto muito dele, até mesmo hoje, quando o Damian Priest e a Rhea Ripley usam um golpe, eu gosto muito dele. Razor's Edge. E por fim, Batista Bomb e RKO. Agora vamos para as quartas de final. Razor's Edge e Stone Cold Stunner. Eu vou ficar aqui com o Stunner, não tenho que pensar. Segunda, quarta de final, KOD e Pedigree. Oh. Cara, eu vou continuar votando no KOD. Eu ainda acho um finisher maravilhoso, tá? E a força que a Bianca Belair usa para usar ele é impressionante. 630 e Tombstone Pile Driver. Nada contra você, Ricochet. Eu sei que você é o Elite, mas Tombstone Power Driver é espetacular. E RKO contra o Punch. Dois golpes do Randy Orton e a gente fica com RKO, né? Semifinais. RKO e Tombstone Power Driver. Essa era pra ser a final, tá? Essa aí era pra ser a final. Ô miserável lazarento. Ai, ai. O melhor, o mais bonito, o mais plástico. Com certeza era o golpe que podia ser dado de qualquer lugar. Pegou o adversário no ar, pegou o adversário no chão, caindo da terceira corda. RKO. KOD versus Stone Cold Stunner. Cara, eu ainda vou ficar com KOD. Eu não imaginava que eu gostava tanto desse golpe. É impressionante. Mas a força que a Bianca Belair usa pra usar ele, principalmente com lutadores mais pesados, me surpreende muito. O Stone Cold Stunner pode ser usado contra qualquer um. Mas o KOD realmente é impressionante. Eu não imaginava que eu gostava tanto do KOD. Depois dessa Copa do Mundo. Eu me surpreendi. Me surpreendi com o KOD, sinceramente. Mas entre KOD e RKO aí não tem nem o que pensar, não tem nem o que discutir. RKO out of nowhere é o nosso finisher preferido, o maior e melhor finisher da história da WWE. E agora, se vocês quiserem saber qual é o principal, assistam aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês.
Quem é o dono do maior finisher da história da WWE? 3, 2, 1. RKO out of nowhere. 34,5% dos votos. Tombstone Power Drive está com 11,9%. O Spear do Bron Breakker. Depois Switching Music, Stone Cold Stunner, Curb Stomp, o Pedigree, Claymore do Drew McIntyre, o Swanton Bomb e o 619 do Rey Mysterio. Esse é o top 10, sendo que o RKO está com 89,5% de vitórias nas disputas da Copa do Mundo. Bom, essa foi a minha Copa do Mundo dos finishers da WWE. Eu quero saber qual foi o seu resultado. Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar a acompanhar todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem. Desde já eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.